Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa em destaque aqui na tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco nesse início de mais um programa que traz uma conversa muito importante, um tema muito importante para você acompanhar e se aprofundar. Hoje nós vamos falar sobre o novo Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o ECA Digital. Esse novo nome, inclusive, a gente vai passar a saber muito mais sobre ele, conhecer e, obviamente, sentir os efeitos dele na nossa aplicação na vida escolar. Então, nós temos um momento de conhecimento muito importante através da nossa convidada já presente aqui no nosso Em Destaque. Participa conosco hoje, então, Vanessa Regli, ela que é especialista em educação digital inclusiva e autora MicroKids, também conosco neste Em Destaque. Vanessa, muito obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Fábio. Muito bom estar aqui. Que bom, também é um prazer nosso. Obrigada. Até para nos explicar, né? Nesse tema da educação, é muito importante que a gente acompanhe o detalhamento, né, que Vanessa traz, por ser, inclusive, um tema da sociedade que influencia nossas famílias, né, as instituições, as escolas, a comunidade escolar como um todo. E queria que você começasse, Vanessa, então, a explicar para a gente, né? O que significa esse Estatuto Digital da Criança e do Adolescente? Fábio, até o momento nós tínhamos um amparo jurídico para as crianças e adolescentes num regramento que protegia apenas o cenário presencial, digamos assim. Quando nós passamos a observar a sociedade em transformação, considerando que agora o ambiente digital também é uma nova realidade, esse regramento foi construído para proteger os direitos das crianças e adolescentes dentro desse novo ambiente, que é o contexto virtual também. Então, esse tipo de regramento vem para trazer agora uma espécie de cidadania digital, para que as crianças e adolescentes também sejam respeitados e incluídos dentro desse ambiente, que, ao mesmo tempo que pode ser nocivo, é extremamente produtivo e extremamente capaz de trazer também vários outros direitos, né, e também privilegiar o compartilhamento do conhecimento. A gente tem, obviamente, o foco aqui na questão, né, da educação das escolas, mas esse estatuto, ele vai, por exemplo, também poder ter desdobramentos em redes sociais? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, um grande foco do Estatuto é proteger a criança e o adolescente dentro das redes sociais. E não apenas em redes sociais, mas em todos os cenários virtuais que existe a possibilidade da criança e do adolescente terem esse acesso também. Então, existe uma proteção a partir de agora jurídica para que as empresas se programem, se organizem e protejam o ambiente virtual. E nesses ambientes virtuais, que a criança seja também protegida do acesso de terceiros, os seus dados, compartilhamento de informações também. E antes isso não existia. Então é um marco, inclusive, internacional dentro dos direitos das crianças e dos adolescentes. Que bom. Isso já está em vigor? Já sim. Já, né? Já foi sancionado, então está em vigor, né? Muito bem, tá vendo? Mais um esclarecimento para a sua manhã. Agora, quando a gente fala em proteção, né, para o nosso assunto até depois entrar, obviamente, na questão educacional, como já prometi, mas é uma questão assim, o que envolve a palavra proteção nesse caso, né? É um conteúdo que não é apropriado para menores, o conteúdo violento, sexual, obviamente também a questão de abrir uma porta para o contato da criança com perfis criminosos. É essa a proteção? Exatamente. No ECA tradicional, nós temos um conceito que é a proteção do melhor interesse da criança, que significa dizer que é necessário que se proteja o contexto dela global, a sua infância, a sua integridade física, a sua integridade emocional, o social. Dentro da rede social, anteriormente a essa norma, não existia essa obrigação de proteger a criança no seu aspecto global. Isso significa dizer que, a partir de agora, nós teremos uma proteção maior para que a criança não tenha acesso a conteúdos que sejam pejorativos, que sejam sexuais, que sejam conteúdos violentos e que sejam também perigosos e nocivos. Além disso, cyberbullying, compartilhamentos de dados de crianças com empresas ou até mesmo a facilidade das crianças acessarem determinados tipos de conteúdos. Hoje nós teremos essa mudança e uma proteção muito mais ampla da parte das empresas também, das redes sociais e de todo o contexto do Estado. Que bom. Agora, Vanessa, e para as escolas, então, entrando definitivamente, né, no ambiente escolar. Para as escolas, isso cria, né, ou traz mais responsabilidade, né, para lidar com justamente esse ambiente que a gente sabe, né, que é tão atual, né, faz parte da vivência de todos nós, mas naquele espaço da educação, que responsabilidades
isso trouxe para as escolas? Sem dúvida, algumas escolas serão as pontes para que nós consigamos implementar essa norma hoje. Por quê? Dentro do contexto escolar, nós vamos criar agora, mais do que nunca, a necessidade de conscientizar as pessoas a respeito da cidadania digital, que é justamente o que a lei traz para a gente. A cidadania, ela extrapola agora o aspecto físico, nós estamos falando de uma nova realidade, a realidade virtual. Então, as escolas trarão agora os conceitos importantes a respeito dessa cidadania, quais são os deveres e quais são os direitos das crianças e dos adolescentes nesses ambientes, quais são as necessidades que as famílias precisam também ter de conscientização a respeito desses ambientes, a periculosidade que há ali e também a forma que as escolas podem construir criatividade, desenvolvimento, autonomia para as crianças e adolescentes no contexto educacional. Então, a escola ela vai ser a frente que vai traduzir também a norma para a sociedade, conscientizando alunos, preparando alunos para esses ambientes, os gestores e os professores nesse contexto. Bom, precisa de muita capacitação, né? Muita capacitação, sem dúvida. Ainda é algo muito novo, embora a tecnologia já esteja aí há algum tempo, mas a mudança é muito rápida, então os professores já, muitas vezes sobrecarregados, não conseguem, e os gestores talvez ter as ferramentas, os materiais, enfim, que são indispensáveis nesse contexto, especialmente porque a nova é recentíssima, a norma que trouxe, né, essa mudança. Então vai ser necessária uma capacitação do corpo escolar para que eles consigam também compartilhar com a família e com os alunos essas novas ferramentas e os conceitos que a lei traz também, porque a lei traz uma série de conceitos novos. Entendido. Então, nós temos aí uma novidade muito importante. A gente está, inclusive, né, numa reta final de 2025 e muitas famílias estão procurando já, né, esse posicionamento, né, do seu jovem, do seu adolescente na vida escolar já do próximo ano, né, matriculando numa outra unidade. Então, o que você está trazendo para a gente hoje, eu acho que é muito relevante, até para as pessoas já terem noção e já perguntarem, né, nas unidades. Vocês estão atentos a isso? Que aplicações vão ser feitas por aqui? Né? O aparelho celular, ele é permitido ou não é permitido? A lei já não permite, isso aí eu estou lembrando, né? Então, é uma questão de interesse que já pode ser disparado para pais irresponsáveis. Perfeitamente. E é importante que os pais acompanhem as escolas, os locais onde seus filhos estão aprendendo e que esse conceito seja tão importante quanto os outros, porque é uma realidade que está diante dos nossos filhos e eles estão sendo educados numa sociedade que se movimentou para estar presente na internet também, nas redes sociais. Então, formar indivíduos, cidadãos capazes de navegar nesses mundos vai ser indispensável, vencendo as barreiras que existem e construindo conhecimento nesses ambientes, que é um ambiente, embora tenha muitos perigos, extremamente produtivo para o conhecimento também. Então, escolas que acompanham e estão navegando nesse mundo estarão à frente dessas mudanças e de uma educação muito mais completa para os alunos hoje na sociedade que nós estamos vivendo. Que bom. E é uma interpretação de não saber também, de não pegar o celular e demonizar o aparelho e a tecnologia. Perfeito. O uso, obviamente, né, do aluno dentro da sala de aula, na rede social, né, no aplicativo de conversa, é disperso, né? Não tem um foco ali objetivo naquela aula, né, para aquele conteúdo. Né? O aparelho ele pode ser muito bem usado, né, obviamente, mas o que a gente percebeu que até este momento, até a entrada, inclusive, né, desse estatuto, a gente estava tendo realmente problemas, inclusive, né, de atenção dos alunos, principalmente, né, os mais jovens, em relação a ter a absorção do conteúdo passado em sala de aula. Isso criou uma série de conflitos, né, e acho que veio uma imposição até muito mais rígida, né, de nem usar em sala de aula, mas o aparelho ele pode sim ser administrado com os devidos, né, conhecimentos do corpo docente das unidades. Né? Exatamente. O aparelho celular, embora nocivo e dentro do contexto ali de sala de aula, talvez um instrumento que ajude na dispersão dos alunos, ele pode ser utilizado, assim como outras ferramentas da tecnologia, para compartilharem mais conhecimento e prepararem também as nossas crianças, nossos adolescentes para o mercado de trabalho, que hoje não se dissocia mais de rede social e do mundo virtual. Exatamente. Mas aí eu aproveito seu conhecimento e pergunto, né? Será que é só um aparelho celular na sala de aula que pode falar sobre digitalização, que pode falar sobre ambiente digital? É apenas com isso e só isso? Aí a gente passa então a pergunta para você, pelo seu conhecimento, Vanessa. Existem outros modos de falar sobre digitalização, de vida digital,
cidadania digital fora usar um aparelho celular? Sem dúvida alguma, existe um mar de possibilidades, eu encaro como um mundo de possibilidades, onde a gente consegue usar várias ferramentas, além do material pedagógico, além de livros, a capacitação, as plataformas digitais. Todas essas ferramentas aliadas com um bom método e tecnologia são capazes de serem utilizadas na sala de aula para compartilhar o conhecimento, utilizar as redes sociais, utilizar o mundo virtual também para compartilhar informação, ensinar e, acima de tudo, preparar, né, para a vida em sociedade. O material, inclusive, a gente vai chegar lá, né, mas o material que é capaz de trazer uma metodologia, de respeitar as normas, de já estar alinhado com esse novo regramento, é um tipo de ferramenta capaz de auxiliar as escolas, os pais, inclusive de educar dentro desse ambiente digital. Então, existem várias ferramentas e vão continuar surgindo novas ferramentas a partir, né, dessa mudança que não para, esse movimento que é a tecnologia. Que bom. E realmente não tem como parar e frear tudo isso, né? Até porque o mundo, obviamente, né, se desenvolve a partir disso. E isso também não deixa de ser, obviamente, né, uma introdução à vida desses jovens, né, jovens e adolescentes, a um caminho que pode, inclusive, resultar numa vida profissional de um ganho, né, que seja aquele que todos procuram quando se formam, né, numa profissão. E todas as profissões hoje estão imersas em questões, né, digitais e de computação. Mas então a gente vai entender melhor sobre a aplicação de materiais importantes assim, como a gente já tem aqui o indicativo com a Vanessa na volta do nosso intervalo. É só você ficar aí, a gente volta já. De volta com o nosso programa em destaque aqui na sua manhã da TV Sim SBT e retomando a conversa que a gente está tendo sobre essa área da educação, inclusive, né, com uma novidade para muitos, que é o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Nossa convidada já trouxe um panorama inicial, mas continua ainda com seu conhecimento aqui. Vanessa Regli, ela que é especialista em educação digital inclusiva e autora Microkids, também trazendo essa experiência para o nosso momento aqui de conversa esclarecedora. Falamos sobre justamente, né, essa aplicação do Estatuto, né, que acaba sendo essa proteção ainda maior para jovens, crianças e adolescentes no ambiente digital. Isso a gente está focando bastante na educação, mas Vanessa também já nos explicou que transborda para redes sociais, que são tão faladas e tão usadas hoje. É um ambiente para tornar, obviamente, isso mais seguro, né? Um instrumento para tornar essa vivência mais segura. Mas também de ensino, obviamente, né? Inclusive aliando esse conhecimento mais digital, mais digitalizado, para ampliar ainda mais as questões dentro de sala de aula. E aí, Vanessa, acho que a gente pode até falar mais especificamente, né? Que materiais existem e que estão à disposição, tanto dos educadores, familiares, das instituições, para que esse conhecimento seja tão focado, mas absorvido de uma maneira leve pelos alunos. Fantástico. Nós temos um material hoje da empresa Microkids, que eu tenho a honra de fazer parte como autora, que à frente do seu tempo, inclusive muito antes do regramento já ser algo que estabelecia essa obrigatoriedade, construiu o entendimento de que era necessário que se criasse, portanto, uma preparação desse aluno para o ambiente digital. Então, já há 30 anos no mercado, construindo a ideia de que a tecnologia ela agrega na educação, através de um protagonismo onde o aluno, como centro do conhecimento, ele não apenas está aprendendo de forma passiva, mas ele age, ele é o protagonista, ele constrói, ele distribui ali o seu conhecimento através dos projetos. Então, a Microkids, ela traz como ferramenta, especialmente hoje, atualizadíssima, né, com o ECA Digital, ferramentas que podem auxiliar os professores, as escolas, a gestão e o conhecimento também a ser construído por parte do aluno. Nós temos ferramentas digitais muito importantes que são essa ponte entre professor, conhecimento e aluno. Nós temos os materiais que são extremamente atualizados e contextualizados para as realidades. Hoje que nós temos uma contextualização desse conhecimento da lei, que dá acesso para o aluno a esse conhecimento de que existe um ambiente virtual que precisa ser respeitado, que existem deveres, que existem direitos e até onde ele deve ir, como se proteger. E a escola como um todo também dotando dessa possibilidade de construir essa nova fase da educação também, que é uma fase onde você inclui a tecnologia como sujeito ativo também do conhecimento. Então a Microkids ela traz esse papel fundamental de oferecer esse material que é tão raro no mercado, de
você conseguir ter uma ferramenta digital, um material didático, um treinamento de professor, um conhecimento gerado em uma metodologia que já é comprovadamente, cientificamente, com uma metodologia que constrói esse conhecimento no aluno, na família e para a escola também. E nós temos aplicação já em escolas aqui do Espírito Santo, acho que é muito relevante saber, inclusive, que isso sim já tem, obviamente, resultados e prática aqui no nosso Espírito Santo, né? Sim. E tem um dos pontos, acho que muito importantes, quando a gente fala desse ambiente digital e digitalizado, quando o digital ele recebe questões que são influenciadas pelo meio externo ou, né, da vivência física entre os alunos, como, por exemplo, o bullying, né? Isso é algo que já vem sendo falado há bastante tempo, né? Essa relação conflituosa entre as crianças e os jovens. Só que isso, na vivência real em sala de aula, tem um nível. Quando isso passa para dentro do ambiente digital, ganha uma amplificação até onde a gente entende. Esse material pode ser também usado para levar entendimento e até, obviamente, né, tentar diminuir esses casos e até diminuir mesmo? Perfeito, com certeza. O material criado pela Microkids, especificamente voltado para o cyberbullying, foi um material preparado justamente para contextualizar a família, a escola e previamente o aluno de que se o bullying já era perigoso no ambiente presencial, ele amplificou, perfeita a palavra que você usou, ele amplificou ainda mais o seu potencial destrutivo quando o ambiente é virtual, porque você não tem acesso às pessoas que estão fazendo esse ataque, você não tem acesso à divulgação, por exemplo, dessa malignidade que você faz de um contra o outro, você não tem como controlar os limites dessa informação compartilhada. Então é algo destrutivo e muito, muito mais nocivo mesmo para o aluno, para as famílias e para as escolas. Então, quando você tem um material que traz para o professor um embasamento de como tratar isso, você traz um material pedagógico com todo um contexto para que o aluno também saiba como se proteger e como agir nesse ambiente, você entender que existem, de fato, ferramentas que podem nos ajudar no combate a esse tipo de conduta que é tão real. E muitas vezes as escolas não sabem como lidar com esse tipo de problema. Pois é, e até por isso protege o trabalho dos professores, né? Dá essa maior segurança quando ele vê que tem uma ferramenta que está olhando pela prática que ele vive, né, em sala de aula. E acho que justamente isso faz um avanço muito importante. Então, a proteção para o corpo docente, né, que são os professores, e outras instâncias docentes da escola, né, isso também dá uma segurança e um respaldo para trabalhar esse tema com a seriedade necessária. Perfeitamente. É justamente isso que o material traz. E já com essa metodologia que, além de trazer esse contexto, coloca o aluno como centro também do debate e o centro do conhecimento. Então, é um protagonismo que você eleva o aluno da posição, sai de uma passividade, coloca ele no centro através dos projetos, ele cria com a própria criatividade e individualidade ferramentas para que consiga também fazer o combate, além de discutir, aplicar esse conhecimento. Então, é um material fantástico que, de fato, vem para abraçar as escolas e compartilhar esse conhecimento. Né, ajudar as famílias e, com certeza, construir uma sociedade mais preparada para as mudanças tecnológicas que nós vivemos. Muito bom. E também sem sem tantas repercussões negativas de uma prática tão nociva como essa, né? A gente sabe, né, como que isso pode influenciar a vivência daquela criança que depois pode se tornar um adulto, né, que carregará marcas e problemas, né, que hoje a gente entende da saúde mental, o quanto é importante ter esse tema trabalhado, mas, né, algumas sementes foram plantadas ali de uma maneira tão equivocada como essa questão do bullying, ou seja, toda a sociedade ganha, né? E aí tem uma coisa, Vanessa, até pelo seu conhecimento, já que a gente tem esse material, sabe que esse assunto é importante, uma escola que não adota isso mais ou nem discute a possibilidade de ter acesso a um material como esse, está ficando já atrasada, né? Ou privando muitas crianças de terem até os próprios profissionais de um conhecimento mais aprofundado sobre problemas, ou mesmo a gente sabe que tem avanços, outros temas aqui de avanço a gente vai falar também, mas já existe então a possibilidade de termos um avanço conforme esse material é usado. Perfeitamente. Indiretamente, se a escola não acompanha esse processo, ela falha no sentido de compartilhar e de cumprir aquilo que já está como um regramento. Então, por exemplo, nós temos a BNCC, né, da computação, nós temos todas as regras que já estabelecem esse tipo de obrigatoriedade da escola estar atualizada, da escola estar contextualizada, mas hoje com o ECA Digital nós apresentamos ainda uma formalidade maior para as escolas. É uma obrigatoriedade que todos os entes, não só o Estado, mas as escolas, os pais, trabalhem em conjunto
para que essa informação e essa proteção de fato ocorra. Então, ser passivo nesse momento também seria uma espécie de descumprimento, ou seja, é uma obrigatoriedade que todos nós estejamos comprometidos com essa mudança. E a escola que entende isso, a escola que entende isso, ela está à frente de fato. Exato. E quando a gente pensa, obviamente, também nos avanços, nós temos a possibilidade de que a questão também do pensamento lógico apareça bastante nesses materiais. Mas o pensamento lógico não apenas entregue mastigado, né, numa projeção na parede, famoso PowerPoint, né? Não, tem também essa questão de fazer o aluno raciocinar sobre um resultado que ele vai buscar conforme aquilo é orientado. É isso também? Perfeito. A metodologia MicroKids ela é construída com base justamente, né, na ideia de compartilhar o conhecimento através também de uma linguagem de programação. Então, ela é toda baseada em uma tecnologia educacional, um método criado para, a partir desse entendimento de que o conhecimento também pode ser compartilhado através de uma linguagem matemática, através de uma linguagem de computação, o aluno vai construir essas ferramentas necessárias para implementar isso na sua vida futura, no mercado de trabalho. Então, todos os projetos da MicroKids estão aí há 30 anos desenvolvendo esse tipo de metodologia, são embasados na ideia de que é necessário que o aluno seja o protagonista e de que é necessário que essa linguagem de programação computacional seja também uma habilidade obrigatória para que as escolas compartilhem esse conhecimento e para que os alunos saiam preparados, né? Ou seja, eles já previam a necessidade mais do que hoje, há muito tempo atrás, de que era necessário que as pessoas estivessem preparadas para essa mudança. Que bom. Bem, na sua área de conhecimento, Vanessa, né, aparece muita palavra inclusão. Por que inclusão é muito importante quando a gente fala sobre ambiente escolar? Em qual abordagem, né, a inclusão tem essa importância? Ah, sem dúvida. A inclusão ela está muito ligada ao direito de ser e ao direito de estar. Então, quando a gente fala de incluir, não necessariamente nós queremos dizer que todos precisam receber o mesmo conhecimento, mas todos precisam ter o direito de estarem naquele ambiente e, a partir daquele ambiente, da forma correta de se compartilhar aquela informação, que todos tenham direito, a partir das suas particularidades, a partir das suas diferenças, de estarem aptos também a receber. A grosso modo, né, é dizer que todos têm direito a serem educados. Cada um talvez vai precisar ter uma educação adaptada dentro do seu contexto de necessidades. Quando a gente fala de inclusão no ambiente virtual, por exemplo, quando a gente fala nesse contexto que nós estamos falando de tecnologia, é você preparar todas as pessoas para estarem aptas a navegar nesses mundos e a estarem também protegidas. Então, a MicroKids, quando ela apresenta um produto, né, quando ela tem um material que ela consegue construir esse conhecimento individualizado também, preparando o professor para que ele eduque essa criança a partir do próprio conhecimento com protagonismo, que é justamente você colocar aquela criança no centro da informação e no centro da educação, ele consegue incluir também. Quando você apresenta essa informação e esse conhecimento de uma forma individualizada e a escola consegue perceber ali que cada um aprende de uma forma, mas ensinando essas pessoas individualmente. O material consegue fazer isso, o treinamento do professor consegue fazer isso. Então, a inclusão, de repente, talvez fique até um pouco complicado de entender, mas é justamente você conhecer aquela pessoa e promover a ela o direito de estar e de ser, né, de receber o conhecimento da maneira como ela consegue receber, estimulando o melhor que há nela e incluindo nos ambientes também, né, que ela está à disposição de ter acesso. Que bom. É uma diferença enorme, né? Quando você, por exemplo, pode ter uma faixa etária como a minha, né, aí na casa dos 40 e poucos, e saber, e olhar para trás e pensar, nossa, mas na minha época não tinha nada disso, né? O bullying, por exemplo, então, né, nem se falava. E tinha que aceitar, inclusive, né, quando acontecia, né? Na questão da digitalização, aulas eram assim, o computador, o professor falava, faz isso, faz aquilo outro, e desliga a máquina e acabou a aula, né? Você não tinha interpretação daquilo, né? A gente sabia usar a ferramenta, é uma questão, mas é muito mais do que a gente está entendendo agora, né? Nessa proposta muito mais atualizada e adaptada ao nosso tempo também, né? Com um tema, como eu falei, do bullying, né? Que foi um grande exemplo, mas outros também são abordados. E aí, Vanessa, é essa transformação que a gente quer, né, que aconteça. Sem dúvida. E é justamente contextualizando com a realidade de cada aluno, com a realidade no nosso país e compartilhando esse conhecimento com eles. Inclusive, você falando me fez lembrar de um projeto muito interessante que está totalmente ligado também com inclusão e tecnologia. Existe um projeto da MicroKids chamado Alerta Máximo, que prepara as escolas justamente para essa proteção do aluno de uma forma global.
Então, para além do cyberbullying também, é proteger as escolas de ataques, é proteger os alunos em ambientes nocivos, é trazer para eles um protagonismo também de entenderem como lidam com todo o contexto social em que estão colocados. Ou seja, são projetos que vão para além do básico, daquilo que a gente entende lá, como nós fomos ensinados do que é o conhecimento, né? É mais do que você aprender matemática, português e ciências, né? Você se tornar um cidadão do mundo. Então, assim, como que você age numa situação de urgência, numa situação de perigo? Ao mesmo tempo, como você age quando você vê alguém desrespeitando outra pessoa? Ou quando alguém pratica um cyberbullying, por exemplo, já são materiais que se conectam constantemente buscando o mesmo, que é formar cidadãos, né? Então, você construir uma sociedade onde as pessoas estão indo além do conhecimento, aplicando esse conhecimento de forma prática, incluindo as pessoas, né? Em todos os ambientes também. Excelente. Acho que conseguimos, então, traduzir um pouco disso, né, para você, e você que tem, obviamente, né, uma criança e é responsável por alguém em idade escolar, que fique ainda mais atento quando isso está disponibilizado, inclusive por uma empresa, Microkids, que é do Espírito Santo e que nós temos, né, essa influência tão importante para esse lado tão positivo e tão atual. Vanessa, eu queria agradecer muito, nosso tempo se esgota, parabéns por toda a iniciativa e continue nos informando ainda mais sobre essas novidades. Com certeza, obrigada pelo carinho, pela participação. Obrigado a você, um bom dia. Bom tá? dia. E a nós, que trazemos esse programa, né, para você, nos sentimos também muito bem posicionados em relação a trazer tema da educação, que faz toda essa diferença. E como eu disse, nessa época do ano, muitas famílias estão pensando já nesse propósito de levar uma educação de qualidade e com todas as ferramentas atuais à disposição. Então, fique atento com isso. E por hoje ficamos por aqui, agradecendo a sua audiência também e volte no nosso próximo Em Destaque. Até lá!